TV Tudo Web, Darcy Martins apresenta. Olá, gente, TV Tudo Web trazendo mais um programa aqui com a nossa convidada agora, a Ilia Neck. Ela é psicóloga, empresária, ela é também vendedora, e quando eu falo vendedora, porque ela trabalha também com consultoria imobiliária. Quando você trabalha no setor imobiliário, eu acho que não tem profissão mais eficiente para você aprender a vender. Eu sempre dizia para o meu marido que vender prédio é desse burro, são duas profissões que tem que ter muita bagagem de conhecimento, tem que ter muita inspiração e força de vontade para vender e muito profissionalismo, né? Porque não é fácil vender saber que é papel e vender também prédios, vender apartamentos, vender locar, essas coisas também, porque cada gosto é um gosto, né? Às vezes, se você tem um apartamento, está lindo, maravilhoso, você vai mostrar para a pessoa fala: "Ah, mas eu queria que aquela janela fosse mais alta, ou eu queria que o banheiro fosse um pouco maior", então não é fácil. E hoje nós vamos conversar, então, com essa profissional também de vendas, além de psicólogas. Ilia Neck, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Deixa o microfone mais próximo. boa tarde, E daí, tá tudo bem com você? tudo bem? Prazer em estar aqui, agradeço o seu convite, muito bom estar aqui. É um prazer recebê-la aqui. Vamos falar um pouquinho de você, um pouquinho, corrijo você muito nos eventos, e a gente conversa pouco, não sabe o que você faz, não sabe da tua trajetória. Hoje nós vamos falar um pouquinho de você como escritora, da sua trajetória. Fala um pouquinho sobre você, sua trajetória de vida, quais são os seus hobbies. Daria para você comentar para os nossos internautas, telespectadores sobre isso? O Sim, que você fala sobre a sua trajetória? eu sou de família italiana, não, e nasci em Araraquara, uma cidade do interior perto de São Paulo, mas logo já vim para São Paulo, minha mãe trabalhava em São Paulo, etc, né? E aí eu tenho também mais duas irmãs, nós somos de três irmãs, e eu sempre tive uma vida, assim, muito regrada, e minha mãe sempre foi muito assim, ela estava aula, e a gente ia para aula visto com ela, depois voltava, ela ficava para casa, fazer lição, e ela falava assim: "Ah, você nem precisa ter amiga, que já tem as irmãs para você brincar". E, enfim, assim, o tempo foi passando, etc, etc, daí, quando eu estava, comecei a trabalhar com 18 anos, eu trabalho até hoje, então, eu acho que é, nossa, fundamental, mano, para tudo, né, pra gente, conhecer e manter, né, a se atualizar, a gente poder, enfim, quando faz feiticeiro soube, eu fosse mais apta para resolver questões, né, e decidir. Então, com os vetores, eu comecei a dar aula, dei aula para criança pequena e dei para adolescente também. E aí depois eu me casei, né, assim, terminei a faculdade de letras, né, Mackenzie. E aí, fiquei esperando também, né, porque ela namorava, tudo mais, esperando os dois se formarem para casar. E aí depois me casei, tive um casal de filhos. Tenho o Daniel e tem a Gisele. Eles já são moços, tudo, enfim, a minha profissão deles, tudo mais, né. Mas assim, mas eu sempre acabei ter um sonho de fazer psicologia. Eu ia fazer até na época que eu fiz letras, mas antigamente a psicologia era mais coisa, ai, nossa, psicologia diferente, era muito. E hoje em dia toco tudo, né? O emocional das pessoas está em todos os setores da vida. Acho que hoje os consultórios de terapeutas, psicólogos, psiquiatras é que está mais dando lucro, pelo momento que nós estamos aparecendo. Sim, depois da pandemia, né, muita coisa mudou e as pessoas ficaram com alterações psíquicas e emocionais, enfim. Tanto que no trabalho, hoje em dia, está sendo obrigatório, né, a ter uma regra sobre isso também, sobre a saúde mental dos funcionários, que vai influenciar em todas as áreas da vida e no trabalho, claro. Né? Então, aí, depois que eu estava com meus filhos, com 8 anos, 10 anos, aí eu peguei e resolvi fazer psicologia. Eu trabalhava um período e fazia psicologia em outro período, me formei, e aí eu trabalhei, assim, 18 anos em consultório particular.
um consultório que atende adolescentes, atende adulto. E foi uma realização muito grande da minha vida, muito, nossa, eu acho que era um sonho que eu planejava aí, sabe, quando aquilo fica na sua cabeça e as coisas se realizam, parece que aquilo que preenche muito, né? Essa especialização também na área de psicologia, e a psicóloga lê muito, devido a, assim, 5 horas de faculdade, depois eu fiz especialização, quer dizer, no percurso. E a gente costuma muito na leitura, né? Então eu amo um livro, eu amo bem. Quando eu viajo, nossa, eu sempre levo um volume na minha bolsa, vai ser aquilo me faz companhia também, sabe? Eu gosto demais, assim. E aí, você dizer que foi passando o tempo, passando o tempo. E na vida da gente, tem ciclos, né? A gente fala ciclos de aniversários, todo ano você muda o seu ciclo, muda a idade, etc. Mas também tem ciclos profissionais que vai mudando durante a vida. Sim. E aí, eu tive um problema, a minha mãe faleceu repentinamente, né? E aí tinha o negócio da família, que eu falei assim, poxa, ou eu vou cuidar dos negócios da família, ou vou terceirizar, e etc, etc. E eu acabei assumindo essa parte comercial, que é a parte do negócios imobiliários. Eu era nua e crua não, nessa área, porque, poxa vida, sabe, depois aquele negócio veio assim pra mim, depois eu falei, pô, o que que eu vou fazer com isso? Mas aí o que que eu fiz? Eu comecei a fazer muitos cursos, muita pesquisa, frequentava muitas imobiliárias, porque tinha coisas para resolver também. E com isso eu fui desenvolvendo esse lado meu do comercial. Também, né? Inesperadamente, eu disse, sabe? Também, também, também. E você fala assim, poxa, é outro mundo, né? Inserida com dinheiro, com gente, com negócio, como eu falo, empresários, e etc. Parece que é um outro mundo que te abre, porque as pessoas são, assim, bem versáteis, né? Como dizer assim, estão em outro departamento. E aí, daqui a pouco, eu me vi assim, realmente. E aí, eu fiz fazendo vários outros cursos. Eu sei que tem interesse em frequentar cursos e tal. E eu também, eu fiz para Harvard fazer o curso. Tá? Tem um curso de negociação em Harvard. Nós somos um grupo de mulheres. E aí, fica uma semana, foi assim, também, nossa, uma experiência assim única, né? Porque eu me falei assim, nossa, em Harvard, sabe assim, eu sempre já conhecia os Estados Unidos, sim, conheci outros países, mas fazer um curso lá dentro da universidade, mas sim, foi assim, nossa, uma glória, foi muito grande, muito, e bem, muito legal, sim. E, então, o que eu percebo disso tudo? Que você vai mudando assim com a sua evolução, com os seus cursos, com o seu aprendizado, e você vai ficando muito mais assim sábia e muito mais segura nas suas decisões. Então isso foi abrindo várias frentes. Eu estudo, eu acho que não, que te abre várias frentes na vida, sabe? Isso foi muito mais corajosa, muito mais flexível, muito mais aberta a oportunidades, muito mais assim, sabe? E participando, participo de reuniões assim, de empresários, de construtoras. Coisa que eu nem imaginava, né? Chegar nesse ponto, mas a gente vai se evoluindo. Então, isso aí foi assim, teve um ganho, um aprendizado muito grande, muito forte. E eu acho que, assim, essa mudança de ciclo que a gente fala, foi como minha vida, né? Eu comecei a trabalhar novinha, fui professora novinha, 15 anos, em várias faculdades. Depois, eu entrei na área de mais sério, já com adultos, né? Fui diretora de cultura da CPV Educação, fui passando por amadurecer, fui passando de uma profissão, me aposentei, depois eu fui fazer decoração de interiores, agora estou na área de jornalista, já faz 20 anos. Então eu acho que cada etapa da sua vida que você passou por um conhecimento, um aprendizado, você tem sempre mais maturidade para enfrentar o que eu sempre digo às pessoas, nunca você aprende a fazer só uma coisa. Se você aprender a fazer só uma coisa, a hora que aquela maré não está para peixe, como é que você vai fazer se você não sabe fazer mais nada? E se você tem o conhecimento, a maturidade, mais cursos, mais especialização para você assumir novos cargos, nova proposta de trabalho, você vai
tranquilamente. Você não sabe o que fazer só aquilo. Eu acho que assim, você tem que focar, claro, porque tem gente que pega uma sacola, até trata eles de supermercado. Dentro daquela sacola tem o creme, ele vai vender. Depois tem maquininha, depois tem não sei o quê, depois tem... Será que essa pessoa consegue conciliar tudo aquilo ali de forma focada e de forma assim racional e para que tenhamos assim um resultado bom do que se faz, né? Porque você pode fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas desde que você tinha a capacidade de organização, a capacidade de você lidar com aquela coisa com confiança, porque o primeiro impacto é o que fica. As pessoas, elas te contratam, o primeiro impacto, ela olhou para você, ela conversou com você, ela te contrata. Porque aquela pessoa confiou, só não você abre a boca. Então, a pessoa que vende muito para cá, vai para lá, joga para cá, joga para lá, ela não faz nada, certo? Eu acho que tudo tem que ter um foco, um conhecimento bem profundo daquilo que está fazendo e passar para uma outra coisa também com conhecimento profundo. E eu vi também, e essa trajetória tua, que você lançou livro também, certo? E nessa tomada na sua posição de ir até para essa faculdade, que foi uma honra, você feliz, quem você de passar por lá, qual o momento da vida de você está agora e que mais, durante esse momento todo, que mais te alegrou e que você achou muito compensador? Sim. E é o momento de você estar agora. O que que você projeta? Só imobiliário, ou construir imobiliária? Ou hoje você está aqui falando numa tele de 20 anos, né? Passando o seu becado de tudo que você já fez. Agora, o que que se você vai depender do outro momento e qual momento de vida que você está tendo hoje, em mente? Está feliz, está realizada, pretende fazer mais coisa, falar um pouco do livro, qual a alegria que deu esse livro de você ter sido coautora desse livro? Então, nessa decorar, nesse meu desenrolar todo, né, de vida, de aprendizagem, também, assim, é importante a gente colocar isso, porque em festa só teve, nossa, tudo foi uma maravilha. Não, tem momentos que teve dificuldades, tem momentos que teve glórias, mas o importante é você poder superar isso daí, isso que vai te dar o diferencial das pessoas. Exato. Você fazer daquilo, vamos dizer, fala do limão virou uma limonada. Por quê? Acontece, não é tudo festa e maravilha, lutou a pessoa, né? Mas a bagagem que você carrega, a experiência, a sua vivência, nossa, vai assim, desenrolar de um jeito que você fala assim, poxa, eu posso fazer tudo isso. Eu sei que está numa situação muito grande. Outra, eu já estou no imobiliário, ok. Mas eu falo assim, assim, poxa, mas e a psicologia está em tudo na minha vida, porque você vai sempre tratar esse sonho. Então, cadê a psicologia como um trunfo, como uma verdade, como um suporte? Meu, como é que eu entro conversando com um ser humano, você panela pequena, grande ou pequeno, você traz a parte emocional ali naquele ambiente. E isso também como é que eu falo, te enriquece muito mais. Então, e outra também, assim, nunca é tarde para você recomeçar. Sempre havia uma esperança, né? Esse tipo de trabalho, de... Nossa, mas hoje em dia como é que falo, eu tô satisfeita, me sinto, como é que eu falo, sou parecida. Eu também viajei para muitos países, viajei para mais de 40 países. Então, conheci 40, nossa, mais coisas mais. Então, são culturas diferentes, são comidas, gastronomia, pessoas, lugares, a cultura, das Tudo isso é crescimento, né? tudo é crescimento, para você. Tudo você vai, na sua bagagem, você vai acrescentando coisas, né? Família, as pessoas são diferentes uma da outra. Certo? Só são, às vezes, tem dois, às vezes não, muitos, irmão, você fala que queria os dois iguais, mas hoje é vendedor. Como da pessoa põe seu lado, tá? Que não sei a sua, né? Os seus gostos, os seus desejos. Então, isso aí é muito, né? As pessoas são assim mesmo. Agora, hoje em dia, então, você perguntou de hobby também. Meu hobby é leitura, que eu amo, sim. Eu gosto de dança,
Eu acho que a música também, sabe? A música nossa te leva para lugares assim, nossa, é um relaxo, ela te deixa leve, ela te anima, ela te diverte, divertido, é muito prazeroso a música. Então, a leitura, a música, a anotação, eu gosto muito de nadar, sou sócio do clube aqui em São Paulo, então, verão, normalmente assim, sábado, estou em São Paulo, levo me ir para a piscina, que fico lendo, e depois eu ando, e depois, sabe assim? Então, para mim, eu acho que é um divertimento, assim, quando eu vou viajar, livro, eu sempre leio envolvida com os livros. E aí, um belo de um dia, eu comecei a frequentar um grupo de mulheres que são todas empresárias, são todas, né, da uma área, assim, líderes independentes, né? E aí, então, falando desse negócio de independente, minha mãe era uma pessoa superior de muito independente. Independente, tá certo? Seu trabalho, tem que se formar, ter seu trabalho, ter seu dinheiro. Sempre três mulheres, né? Meu pai ficava até meio assustado, assim, com a minha mãe toda assim. Mas a minha mãe sempre ensinou a gente, assim, independência, sabe? Tem que cuidar das suas coisas, da sua vida, sempre assim, seja com aquele cuidado, né, na cara da gente, pra você ver. Independência vai estar sempre ali, né? Como se vira de feira. Os seus gostos, os seus desejos. Então, isso aí é muito, né? As pessoas são assim mesmo. Agora, hoje em dia, então, você perguntou de hobby também. Meu hobby é leitura, que eu amo, sim. Eu gosto de dança, gosto da música também, sabe? A minha música, nossa, te leva para lugares assim, nossa, é um relaxo, ela te deixa leve, ela te anima, ela te diverte, é divertido, é muito prazeroso a música. Então, a leitura, a música, a natação, eu gosto muito de nadar, sou sócio do clube aqui em São Paulo, então, verão, normalmente assim, sábado, estou em São Paulo, levo livro para a piscina, que fico lendo, e depois eu ando, e depois, sabe assim? Para mim, eu acho que é um divertimento, assim, quando eu vou viajar, livro, eu estou sempre envolvida com os livros. E aí, um belo de um dia, eu comecei a frequentar um grupo de mulheres que são todas empresárias, são todas, né, da uma área, assim, líderes independentes, né? E, e aí, então, falando desse negócio de independente, minha mãe era uma pessoa superior, muito independente. Independente, tá certo? Seu trabalho, você tem que se formar, ter seu trabalho, ter seu dinheiro. Sempre três mulheres, né? Meu pai ficava até meio assustado, assim, com a minha mãe toda assim. Mas a minha sempre ensinou ele que, assim, independência, sabe? Tem que cuidar das suas coisas, da sua vida, sempre assim, sempre. Com aquele cuidado, né? Que lá cara a gente, pra você ver. Independência vai estar sempre ali, né? Como se vira de feira. E aí eu sei que estou frequentando esse grupo, vários grupos de mulheres, um dia eu estou num grupo assim, e aí cada um falava em si, né? Se apresentava, falando que professor que fazia, que trabalhava, etc, etc. Eu também fluidamente como é a pessoa. E depois, quando terminou essa apresentação, né? Um jantar, e aí teve umas pessoas que estavam lá, uma mulher, fui conversar com ela, e ela me convidou, falei, você quer entrar para fazer parte ser coautora desse livro? Eu falei, não sei, assim, porque eu pensava nisso. Aí quando eu vejo o tema do livro, quais de mim você procura, eu achei muito envolvido esse tema. É muito bonito. Porque é uma coletânea de mulheres, cada um vai escrever seu capítulo e vai escrever sobre a sua trajetória, superação, isso, daquilo. E qual é o objetivo disso? O propósito disso é servir de inspiração para outras mulheres. Desse livro, uma parte dá até para cunho social. Eles são, assim, levados cá do Lancira para a delegacia, o hospital, ou umas pessoas mais simples. Para elas poderem falar, pô, se essa mulher faz isso, eu também posso fazer. Por quê? Né? Então, várias histórias. Então, eu achei, assim, uma beleza, assim, incrível nesse livro. Já está, esse grupo que eu participei, está 28ª emissão do livro. Eu já teve vários anteriores. E essa mulher me convidou, essa que também ela é diretora e escritora, eu amei fazer isso. Quando eu estou fazendo o meu livro, foi incrível também isso, tá? Que a gente faz tanta coisa na vida, você acaba até passando e deixando pro laço. É uma passagem retrospectiva na minha vida. Então, eu tive que escrever o livro, então eu tive que pensar o que eu fiz, onde eu fiz, onde eu passei, onde eu deixei de passar, né? Então, eu fiz assim, falei, nossa, força dos medos. Falei, nossa, vida, assim, eu já fiz tudo isso, nossa vida, que coisa boa, né? Regado, é muito legal, muito interessante. Então,
E eu fiquei bem satisfeito, bem feliz. E agora, em outubro, algumas pessoas vai ter uma solenidade na França, olha, e em Portugal. Por quê? Tem muito brasileiro lá também, que vão se interessar pelos livros e vão também se inspirar. Então vai ter uma solenidade assim, bem interessante, com um jantar de gala. Vai ser bem interessante, se Deus quiser, estarei lá também, né, representando o Brasil aqui, né, como coautora, que agora tem mais das coautoras, né? Claro. Então, eu tô super nessa expectativa, bem assim, me forma interessada, né? E chegar e conhecer outras mulheres, né, que moram, né, em outros países, etc., também, que se interessam, né, pela experiência, pela leitura, que gostam de ler, né, que gostam de Então, eu acho que nessa trajetória sua é uma coisa muito boa você contar, porque as pessoas, às vezes, eu fico besta quando a pessoa fala, "Ah, agora eu me aposentei." Tudo bem. Se ela se aposentou e vai viajar e não vai desenvolver mais nada na casa dela, ela vai viajar. Tudo bem, ela tem dinheiro, que acha, também é cultura. Ela ir para o lugar, ir para o outro, assim, conhecer lugares, chegar, contar para o filho, para os netos, olha, lá era assim, assim. Mas a pessoa que às vezes aposenta e ela fica no jogo de parar, tudo bem, tá bom. Mas hoje, atualmente, nós temos muito meios de adquirir mais cultura do que aquilo que a gente já tem. Então, tudo está contribuindo para a gente crescer. Claro que tem os pontos negativos e tem os pontos positivos também da internet, que a internet você sabe muita coisa na internet. Tudo que você quer saber de bom na internet tem, e o que quer saber de ruim também na internet tem. Sim, então, se você é uma pessoa que gosta de adquirir conhecimento, gosta de crescimento intelectual, moral, até profissional, né? Investidor, tudo ele vai ir ali, ele lê tudo, ele conhece tudo. Então, não há motivo para uma pessoa 50, 60, eu acredito, do ponto de vista, que se aposentou, parar. Porque se ela para, sem ela estar interagida nesse mundo profissional de hoje, atualmente, ele vai ficar obsoleto, a pessoa fica obsoleta. Nada melhor do que você estar num grupo jovem e você saber conversar a linguagem dele. Está num grupo de meia idade, você sabe conversar a linguagem dele. Está num grupo de idoso, se ele também está antenado, você vai conversar na mesma sintonia. Então, não vejo por que sair, parar. E você está certa, eu estou certa. A que nós entrevistamos hoje está certo. O que está nos filmando agora, nosso produtor, está certo. Eu acho que é isso. A vida é eterno aprendizado. Você nunca sabe tudo e nem nada. Você não sabe nada. Quando vê, você vai ficando de boca aberta direto a pessoa de prioridades te ensinando, né? E o jovem hoje, ele tem um pouco de ainda uma relevância muito grande com o idoso, mas o idoso ensina sempre o jovem com a experiência dele, né? E você está, assim, no caminho certo, não para, a vida é feita de ciclo. Terminou um, começa o outro, terminou o outro, começa o outro. enriquecer muito, né? Enriquecer muito, se e tem aquela a solidariedade aqui em São Paulo foi na Câmara Municipal de São Paulo. E uma solidariedade bonita lá, sabe? Com, sei, um grupo que é de vedora, do Gui, tem a da editora, estavam lá, depois teve um pequeno coquetel. Nossa, foi bem interessante. E agora eu vou ter na França, então tô bem. Esse livro que eu dei cobertura é do Palácio, foi um dos palácios de São Paulo, que eu esqueci agora. Muito lindo foi o ouro. Eu fiquei besta de ver. Também teve bastante coautores. Lugar de Mulher no Topo do Mundo. Tinha mais de 2.000 pessoas no lançamento. Nossa, eu nesse palácio. E eu fiquei encantada. E eu tive muita honra de estar lá cobrindo o evento, sabe? Entrevistei vários coautores do Brasil inteiro. E ele também foi lançado, né, em vários países. Olha só, minha querida, muito sul. Isso é bom. Então, hoje, ao invés de ele ficar só aqui, né? Você vê que você tem que quanto custa no nosso estacionando pessoas conversando com a ideia, eu quero experiência, né? Isso, negócio, enfim, né? Tudo é for para evolução, né?
Então, William, você tem mais alguma coisa para falar? Deixa de ver cá para o nosso internal. Já está, né? Então, assim, e nesse momento, você perguntou até no momento da vida, eu estou já num outro momento também, o que que eu estou fazendo? Eu estou, nos meus negócios, tem uma parte que eu estou delegando, porque eu dava muita dificuldade de delegar, sabe? Assim, eu fiquei uma pegada, chama temperamento, fica pegada nas minhas coisas, então sou eu que sei fazer, sou eu que dou, sabe? Né? Então, hoje em dia, eu estou passando para uma outra fase, que assim, sim, eu estou ligado no mundo dos negócios, sim, imobiliários, coisa, de muitas parcerias em imobiliárias, né, amigas e conhecidas, etc. Mas eu vou uma parte eu vou terceirizar e uma parte vai continuar para mim. E aí eu pretendo fazer mais coisas, começar a dar palestras, escrever mais livros. Eu também pretendo fazer, vai te incentivando, aparecendo outras, né? Bom, não é reuniões grandes, mas sim, mas sempre eu vou estar falando, né, desse meu negócio, eu estou sempre do tempo, eu não preciso ficar 24 horas, eu fico, eu vou usar uma parte continua, mas depois eu vou fazer mais coisas, vou fazer palestra também. Você também, eu acho que na análise de psicologia, como eu, se eu passasse o dia, ou então gravando um programa semanal, só falando da criança no tempo de matéria, como pedagoga pós-graduada em didática, o especial, uma experiência que eu tive de orientador educacional, saber de quanto problema existe atrás dos bastidores dessas famílias, não só nas famílias, como se diz assim, mais de periferia, mas nas grandes famílias também. Então, você deve pegar também muita coisa para passar para as pessoas sobre essa questão familiar, problema psicológico. Você tem esse conhecimento ajudando as pessoas. Quanto que uma pessoa pode aprender ouvindo seus programas falando sobre a psicologia da vida, quando a pessoa precisa da psicologia, quando que ela precisa de um atendimento, orientações diversas que você pode dar, né? Você tem toda essa bagagem. Eu acho que você tem que ainda uma lição muito grande para cumprir ainda dentro da tua sabedoria, do seu aspecto do conhecimento e de cultura. Porque nós temos que, né, ver daí que as pessoas não estão tendo tempo de nada. Acaba ficando doente. Então, isso assim, Quando vai com a dor, não, gente, e outra, acho que tem que se cuidar, claro, óbvio, fazer a parte do bem-estar, mas tem que dedicar ao como boa causa. boa causa, os pais, orientar os pais que estão deixando os filhos mergulhar em mundo, submundo na internet. E o que esses filhos que não é chinês, eles doendo gente, depois de uns vocês não veem como tem essas apostas dentro essas apostas dentro da internet, e eles vão fazer a aposta e vai fazendo para cumprir o que o amiguinho do outro lado está falando, e que chega a vir a falecer, acontecendo coisas terríveis. Tudo isso você pode ter uma orientação através de uma mídia forte. E agora assim, eu estou há 20 anos nessa área de, olha só, quanto tempo? Há 20 anos eu estou na área de imobiliárias, de negócios no mercado imobiliário, 20 anos. Então agora eu estou fazendo assim, dando uma mesclada e outras atividades que também eu posso acrescentar, sempre estudando, né, que eu gosto. E a melhor palavra que eu acho que tem no mundo, assim, a saúde é coragem. Se você tiver coragem, você pode acertar, errar, alguma consegue. Aí você vai sempre avante. Se livra a última batalha, daqui é avante. Sempre. Sabe o que falta na pessoa que eu estou vendo hoje em dia? Porque está faltando competência. Competência. E isso fica que é uma pessoa muito robotizada. Eu posso usar do robotizada, bem, e não está tendo competência. Por quê? Eu falo sempre, a gente tem várias pessoas que trabalham comigo, se fala, agora eu vou ficar vivo, eu estou perto da Darcy. Não, meu pai não me fez eu ficar bem sucedida. Não financeiramente, sucedida de cultura, de tudo que eu adquiri. Meu pai me fez isso. Sabe quem fez isso? A própria Darcy. A própria Darcy foi atrás. A própria Darcy
teve competência de ir, procedimento, e foi, e fez, estudou, desceu o morro, e subiu para lá, subiu na árvore, caiu. Gente, é isso que você ganha competência. É fazer e saber que você é igual a todo mundo. Você não tem diferença do outro que está com a profissão desenhista, o outro que é engenheiro. Você, na sua profissão, você é capaz também, tá bom. Você não sabe inventar um fio, mas você sabe curar uma mente doente com a sua psicologia. Entendeu? Isso eu acho. Você faz certa e não para. E tem que continuar. E se quiser voltar outras vezes aqui, volte. Quem sabe a gente faz umas meios de comunicação entre você, cara. Dá certo. Já também, sei, anteriormente, que ela também tem uma arte cultural muito grande. É isso que as nossas mulheres precisam. Sentada numa cadeira de estúdio, passando, gravando o programa, postando para o mundo como que você conquista as coisas, o sucesso. E não é ficar bilionário, trilhardário, fazendo o banco master, não. Você vai ter sucesso sem ser um master. Você vai ter sucesso na tua dignidade, no seu conceito de pessoa, na sua honestidade, na sua capacidade e no calhamaço de coisa que você faz com a letra H maiúsculo, honestidade. Você chega longe, não é isso? Sim, nós somos felizes, né? Muito bom. Então, tá, guerreira, foi bom. Pai, você tá aqui e foi assim, interessante, né? Porque cortou a boquinha, né? E cada pessoa que senta na dentro num mundo diferente, né? Então, isso aí, cada um vai resumindo, reflexão, né? E analisando e bola pro frente. Então, gente, terminamos mais um programa aí com a Lilian. TV Tudo Web, Darcy Martins apresenta.